Boa noite a todos, dando então continuidade aos estudos da noite do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição traz o título Tristeza. Momento que nós estamos vivenciando, esses dias de dor, e também sabemos que estamos num momento de transição planetária, onde a dor e o sofrimento têm batido mais forte à nossa porta, as enfermidades, né? Então tem causado realmente muita dor e sofrimento e tristeza. Mas vamos ver, aqui Emmanuel nos fala a respeito do texto do Evangelho, de Paulo escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 7, versículo 10, diz Paulo: para a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Então, vemos aqui, e Paulo já nos falando que nós temos dois tipos de tristeza. A primeira, segundo Deus, que opera arrependimento, e a segunda, que é a do mundo, que gera a morte. E Emmanuel então vai explanar esse texto do Evangelho para o nosso melhor entendimento dessas duas formas de tristeza. Diz Emmanuel: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira, segundo Deus, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Então, a primeira, que é a tristeza, segundo Deus, é a do arrependimento. Quando a gente faz algo que a gente sabe que não é certo, porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, então nós sabemos o que é certo e o que é errado, e mesmo sabendo pelo desvio da nossa conduta moral, falta da observância e da aplicação na nossa vida dos ensinamentos de Jesus, a gente acaba se deixando levar por aquilo que é mais conveniente a nós no momento. Então, na maioria das vezes, nós cometemos falhas, né? E então, quando nos arrependemos, percebemos o erro, gera uma tristeza. Poxa vida, eu sabia que não podia ter feito isso e fiz. Mas, ao mesmo tempo, ela é benéfica por quê? Porque ela vai trazer o que? A reparação. Nós sabemos que erramos e vamos trabalhar agora para reparar esse mal cometido por nós. Porque nós sabemos que somos espíritos imortais, que estamos agora numa roupagem, daqui a um tempo saímos desse corpo e vamos retornar numa nova roupagem. Como vamos retornar, vai ser de acordo com como estamos vivenciando aqui e agora. Então vamos trabalhar para ser melhores, vencer essas dificuldades, essas falhas cometidas, e então, como diz aqui o nosso irmão Emmanuel, é uma tristeza segundo Deus, que nos auxilia a renovar a nossa vida. Agora, segundo a terra, né, essa nos leva à cristalização dos nossos sentimentos. Então, não conseguimos, muitas vezes, nos desvencilhar dos erros, das falhas que cometemos, porque achamos que está certo. Ou permanecemos naquela forma de viver, estacionados, sem procurar elevar o nosso sentimento a Deus, adorar o Pai, que é a elevação dos nossos sentimentos e pensamentos ao nosso Pai misericordioso, que é bom e justo para todos nós. Como disse ainda há pouco nas perguntas, Ele ama a todos igualmente. Nos dá oportunidade a todos da mesma forma, só não realiza as tarefas que são nossas. Porque como teríamos o mérito das nossas ações se nós não nos esforçássemos para sermos melhores? Se esperássemos que Ele fizesse tudo por nós, como nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos.
Nós muitas vezes realizamos tarefas que são deles, ao invés de deixar que eles as realizem, para aprender. Então nós aqui estamos num aprendizado. A terra é uma escola, é um hospital onde nos recebe a todos, para que nós aprendamos a curar as nossas mazelas, a aprender a ser bom, a fazer o bem aonde a gente estiver. E continua Emmanuel dizendo: muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Então, para muitos é uma virtude lamentar, se queixar, ter aquela choradeira por tudo que acontece, também pelos aborrecimentos que acontecem continuadamente, e aquela melancolia que a pessoa não consegue se desvencilhar, fica ali o tempo todo com o pensamento cristalizado naquele ato, ou naquele acontecimento que não foi bom, não consegue sair do negativismo, e então passa a choramingar e a lamentar e a continuar a falar sobre aquele assunto que deveria ser tomado de forma diferente. Aquilo que acontece conosco, que nos traz dor e sofrimento, devemos ver como lições educativas para nós. Afinal, não estamos numa escola, onde aqui estamos para aprender, onde tudo acontece de maneira que a gente aprenda a ser melhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele não prometeu que aqui só teríamos flores. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, mas vós também vencereis. Qual é esse mundo? O nosso mundo íntimo. E a gente está sempre querendo vencer os outros, mas nunca paramos para observar o mundo que somos aqui dentro, o que temos que corrigir dentro de nós. E continua Emmanuel: encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Então, para muita gente, o dinheiro é tudo. Quando falta nos excessos, a vida perde o sentido. Quando nós só precisamos para o necessário. Não é proibido ter além daquilo que a gente precisa, desde que você saiba distribuir. O dinheiro ele tem que ser bem aplicado. Então, como alguns aqui disseram, na conta da caridade, por exemplo, nós damos aquilo que está sobrando. No óbolo da viúva, foi perguntado aos discípulos quem deu mais, ela ou aqueles que deram bastante dinheiro. Jesus disse: ela, porque ela deu do que tinha, os outros deram do que sobraram. Ela deu a única moeda que ela tinha. Então, o que está dentro é o sentimento, esse é que conta para o nosso Pai e para nós mesmos, porque nós precisamos adquirir, conquistar essas virtudes, filhas do amor, para o nosso aprimoramento moral. Nós queremos, ao sair do corpo, estar com Deus, mas como estamos vivendo aqui? Como estão os nossos sentimentos? Como está sendo a nossa adoração a Deus? Só da boca para fora? Ou é o sentimento que está falando alto? A compaixão, como disse a nossa irmã Luzia, para com aqueles que sofrem? A atenção para aquele que precisa de uma palavra, um apoio, um ombro amigo para chorar? Então nós podemos auxiliar de tantas maneiras. E continua Emmanuel dizendo: vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Quando alguém faz alguma coisa errada com outro, é comum a gente ouvir: nossa, eu devia ter feito isso e não fiz, mas como eu me arrependo, devia ter pagado com a mesma moeda. E aí vai delineando aquilo que deveria ser feito e não fez, e se arrepende por não ter feito. Então isso faz mal a quem? A nós mesmos que assim pensamos. Então o cuidado que nós devemos ter com os nossos sentimentos, com a nossa adoração ao nosso Pai Celestial, que nos criou a todos iguais. Somos todos irmãos, estamos aqui juntos para aprender a amar de verdade e ainda não conseguimos. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Como a gente serve a alguém sem ter algum tipo de sofrimento, de dor, sem participar de coração aberto, muitas vezes deixando algo nosso do lado, para depois, para ajudar aquele irmão naquele momento que é mais necessitado do que nós. Então, a necessidade de apoiá-lo, de abraçar essa causa, muitas vezes nós precisamos deixar a nós mesmos de lado.
fazer o sacrifício em favor do outro, sacrificar algo que nos é precioso para ajudar alguém, é uma oração a Deus, o nosso Pai. Toda vez, disse Jesus, que a gente desse um copo de água fresca a alguém, era para Ele que a gente estava dando. Então a gente ora para Jesus, mas não ajuda o irmão. Não dá um copo de água fresca para aquele que está pedindo, ou uma conversa amiga. Às vezes uma palavra ajuda alguém a deixar o pensamento do suicídio de lado. Uma palavra, um acolhimento, um abraço. Bom dia, as pessoas têm preguiça de abrir a boca para falar bom dia, para responder um bom dia para alguém que adentra no recinto. A pessoa entra, bom dia, ninguém responde, todo mundo calado. Então isso é falta de quê? De amor, de caridade para uns para com os outros. Então, diz Emmanuel, essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Então, muitas vezes estamos passando por dificuldades, sofrimentos, dores e ficamos sem saber por quê. Por que estou passando por isso? Nessa existência eu não fiz nada. Mas e nós outras? O que nós fizemos? Hoje estamos tendo a oportunidade de resgatar. E aí vem o quê? A dor e o sofrimento, que a conta em prestações suaves que nós estamos pagando do passado. Estamos tendo a oportunidade de ressarcir aquilo que nós no passado infringimos, as leis de Deus, contra os nossos próprios irmãos. E ele diz, raros homens se tocam da tristeza segundo Deus, raros. E olha que na maioria das vezes, passando por esse sofrimento, ainda alguns, quando estão nesses momentos difíceis, nessas reencarnações dolorosas e perigosas, diz Emmanuel, porque nós voltamos muitas vezes no mesmo meio dos nossos erros do passado, para corrigir. E então é perigoso porque se nós não tivermos o pensamento firme, a confiança em Deus, se não estivermos em constante oração e vigilância, como ensinou Jesus, a gente acaba caindo nos mesmos erros de antes. Então a maioria não se toca dessa tristeza segundo Deus, mas sim da terra. Porque Deus se esqueceu de mim, porque Deus não é possível que Deus me deixar passar por uma coisa que eu não mereço, né? Então achamos que Deus é culpado das nossas dores e sofrimentos. Então raro se toca aqui, não, eu estou passando porque eu preciso e eu preciso melhorar, vou me corrigir, vou mudar o roteiro da minha vida, não quero mais trilhar por esse caminho de dor e de sofrimento. Estou sofrendo agora, mas Deus sabe o que é necessário para que eu possa mudar. Ele vai me dar força. Então a fé, a confiança, esse sentimento positivo de que Deus está do nosso lado, que nós não estamos sozinhos, que nós temos aqueles que avalizaram pelo nosso retorno, temos o nosso anjo guardião, o benfeitor espiritual, como queiramos chamá-lo, ali constantemente nos inspirando, se nós permitirmos. Agora, vem a inspiração, a gente não ouve, vem a sugestão para que a gente trilhe no caminho do bem, a gente não ouve, eles vão nos deixar livres para fazer o que quisermos, porque a responsabilidade é nossa. Ninguém faz a nossa tarefa por nós, é nossa, exclusiva. Muito poucos, diz Emmanuel, contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Então, é muito poucos de nós que conseguem olhar para dentro de nós mesmos. Quais as falhas que eu tenho que corrigir? Quais os defeitos que eu ainda cultivo com carinho? Quais as mudanças que é necessário fazer na minha vida? São poucos de nós. Cultivamos com tanto carinho a mágoa, o ciúme, o orgulho, o egoísmo. Isso aqui é meu, esse livro aqui eu não empresto para ninguém porque ele é meu, né? Lá a minha casa, é o meu filho, ninguém toca nele porque é o meu filho, né? Quando volta à vida espiritual é aquele clamor, meu Deus, por que Deus levou? A gente se esquece que o filho, antes de ser nosso filho, é filho de Deus. Ele só foi emprestado por algum tempo para a gente auxiliar, amar, ensinar a trilhar no caminho do bem. É uma joia preciosa, é uma pérola que o nosso Pai entregou nas nossas mãos
para que a gente cuidasse, orientasse, para que ela voltasse agora brilhosa. E nem isso a gente aceita. É nosso filho. Por que Deus levou? Né? Então nós não paramos para olhar, então analisar nós mesmos e ver as falhas, os defeitos que nós temos e que precisam ser corrigidos por nós mesmos, para agora, no presente, a gente conquistar essa tranquilidade, a serenidade das nossas emoções, o equilíbrio dos nossos pensamentos, para que o amanhã, ao sairmos do corpo, chegamos melhorados, com algumas das nossas enfermidades curadas. Quantas enfermidades nós temos já expostas no nosso corpo? É o câncer, é a lepra e tantas enfermidades que surgem. E ainda retornamos à pátria espiritual ainda com muitas mazelas, porque se a gente fosse pagar tudo de uma vez, não daria conta, né? Então vamos voltar melhorados cada vez que a gente aceita a corrigenda, que a gente busca a transformação de nós mesmos. E Emmanuel diz: quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Então, aquele que já compreende a necessidade da mudança, do reequilíbrio das emoções, da vida agora pautada nos ensinamentos de Jesus, procurando trilhar o caminho do bem, aparar todas as arestas, parar com as lamentações, com as choradeiras, que a gente chora muito, e também com o remontar das coisas que aconteceu, que não foram boas. Emmanuel, ele nos fala em outra lição a esse respeito, dizendo que há essas duas tristezas, uma ele chama de construtiva também, que nos impulsiona para a vida superior. A tristeza construtiva é essa, que ele relatou no Pão Nosso aqui no começo, aliás, no Caminho, Verdade e Vida, que faz com que a gente veja os nossos erros e os corrija. Então é uma tristeza construtiva, a gente fica triste porque errou, recaiu no erro, sabia que não podia comportar daquela forma, mas acordou: opa, pera lá, errei pela segunda vez, não, mas dessa vez agora eu vou acertar. Não fica paralisado no caminho, não dá continuidade aos pensamentos negativos. Deu uma vacilada, mas imediatamente se recompõe e busca a assistência divina para a continuidade do esforço, que o esforço tem que ser nosso. Então, a tristeza destrutiva, ela se traja de luta, ele diz, por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo, pessimismo, aonde a gente passa. Quantas pessoas você vai conversar, mas é um pessimismo terrível, tudo está ruim, nada está bom, se chove está ruim, se faz sol está ruim, se está frio está ruim, se tem o pão em casa, mas falta outra coisa, está ruim. Então nunca está contente. Essa é uma tristeza, né, destrutiva, que leva ao pessimismo onde a gente vai. E aí ele então renova: observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. É uma doença da alma. Quantas enfermidades nós temos, né, no nosso corpo espiritual, e que depois vem para o corpo físico, né? Esses males da alma, muitas vezes a erupção está aqui no corpo, e outras vezes a gente leva de volta para a vida espiritual, porque vai antes do tempo, pela dureza dos nossos corações. E toda vez, diz Emmanuel, que nós comentamos os nossos problemas, olha a importância da gente saber também calar a nossa dor e o sofrimento. Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando-lhe as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar os sofrimentos passados, que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício, com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nós pomos a exaltar os preconceitos próprios. Olha aí, a gente tem tanto preconceito, né, com as pessoas, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e cada um de nós temos as nossas experiências, temos que respeitar a experiência do outro. Não é a mesma nossa, mas é a experiência dele. Muitas vezes nós não respeitamos isso.
E na generalidade dos casos que nos pusermos a lamentar, ou seja, as brigas, os conflitos, as desarmonias que acontecem, as contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura e do ressentimento que destilamos com nossas palavras. Naturalmente cautelosos, os nossos amigos que nos cercam, né? Aqueles com quem nós nos confidenciamos os acontecimentos. Naturalmente cautelosos, esses companheiros preferem a distância, a partilha indébita de nossas aversões e frustrações. Então a gente fica achando, não, eu preciso desabafar com o amigo, mas às vezes quando ele nos vê chegar, meu Deus, lá vem o fulano, vai falar, vai começar tudo de novo. É aquele rosário de si, o rosário de dor, de sofrimento, coisas que já nos contaram 1, 2, 3 vezes, né? Então a gente vai se afastando dessa pessoa, diz Emmanuel. E sempre esses irmãos generosos e leais estejam claramente dispostos, nem sempre, né? A apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Então, muitas vezes eles se afastam de nós. Outras vezes estão ali ouvindo-nos, mas a gente não imagina o mal que estamos fazendo a nós mesmos agindo dessa forma. Porque ele está ouvindo, mas não se sente bem. Mas nós continuamos a cristalizar dentro de nós esses sentimentos, que vai perdurar até o dia que nós decidimos olhar para nós mesmos e decidirmos mudarmos a nossa faixa vibratória. Termos agora as companhias benfeitoras que nos fortalecem a alma, que iluminam o nosso entendimento, que nos dá bom ânimo, coragem para enfrentar as situações mais adversas do nosso caminho com serenidade, com equilíbrio, buscando o auxílio e o amparo de Jesus, a inspiração que vem do alto a todo instante. Então ele diz que devemos compreender que ninguém estima a permanência num espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos. E saibamos então fornecer bondade, paz, é o que nós devemos aprender, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida nos determina. Para isso, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir a divina providência, nos conceda a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Olha o aprendizado necessário para que a gente conquiste dentro de nós a serenidade, a felicidade que a gente tanto busca. Sabemos que aqui na Terra a felicidade nós não vamos encontrar ela ainda do jeito que nós desejamos. Por quê? Porque somos nós, espíritos imperfeitos, cheios de dívidas de amor uns para com os outros. Aqui na Terra nós estamos para aperfeiçoar a nós mesmos e vamos então nos deparando com as dificuldades criadas por nós em outra existência e nessa mesmo. Nós falamos muito em outra existência, mas vamos observar agora, há uns 10 anos atrás, o que nós fizemos a determinados companheiros? Há uma semana, como foi que eu tratei o meu irmão? O que eu falei? Veio buscar uma palavra? Eu fui rude ou eu fui grosseiro? São males que nós vamos armazenando dentro de nós, dificuldades que nós vamos criando para nós mesmos, ou seja, dívidas de amor contraídas aqui e agora, não é só lá atrás. Então precisamos ter cuidado. Por isso Jesus disse: orai e vigiai para não cairdes em tentação. A tentação de cometer as mesmas falhas. Então vamos aproveitar as dificuldades que surgem nesse momento na nossa existência, que as tristezas que todos nós temos aqui, não tem que ter alguém que só tem alegria, não. Aqui a dor e sofrimento, é um planeta ainda de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento está presente em todos os lares, as dificuldades com todos, mas que podemos superar essas dificuldades se nós buscarmos nessa fonte divina e cristalina que é
Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso irmão, que disse que não nos abandonaria, que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso amado irmão, aos nossos benfeitores espirituais que velam por nós constantemente, rogando: ó Senhor, auxilia-nos nesses momentos tão difíceis que ora estamos vivenciando, de tanta dor e tanto sofrimento temos presenciado, e nós mesmos, Senhor, na condição ainda de espíritos enfermos que somos, que possamos avaliar, Senhor, com sinceridade a nós mesmos, verificando a extensão das nossas dívidas de amor contraídas, e dá-nos força, Senhor, coragem e boa vontade para cumprir com os nossos deveres fraternais uns com os outros, os nossos irmãos que nos cercam, os nossos familiares consanguíneos, os nossos irmãos, seja no trabalho, no lazer, aonde quer que nós estejamos, Senhor, que possamos ser portadores da paz, da alegria, da mensagem do bom ânimo, da certeza da sua presença em nosso viver. Aonde quer, Senhor, que estivermos, que possamos levar conosco um traço da sua presença pelo nosso comportamento. E assim, assistidos por essa pleiade de irmãos amorosos, que a todos nos orienta os passos, ajuda-nos, Senhor, a não nos afastarmos da tua presença. Abençoa a todos nós que aqui nos encontramos. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares consanguíneos, os nossos irmãos que convivem conosco, onde quer que estejamos, no trabalho. Abençoa, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais ou mesmo em seus lares. Que as bênçãos da tua infinita bondade envolva a todos, derramando as energias salutares e renovadoras, fortalecendo-os no bom ânimo para a recuperação da saúde física e espiritual. Abençoa, Senhor, os nossos governantes da nossa cidade, do nosso país, todos os governantes do nosso planeta Terra, Senhor, de todos os países, que possam todos, assistidos pelo seu amor, trabalhar pela paz, não a paz conquistada pelas armas, mas pelas armas do amor, que sejamos todos vencedores neste momento, Senhor, em que todos estamos tendo a oportunidade de aqui colocar, Senhor, em prática os teus ensinamentos, que possamos distribuir de nós mesmos, Senhor, da nossa conquista, a serenidade, a alegria e o amor em todos os corações. Assim, Jesus, abençoa-nos, não só hoje, Senhor, mas sempre, que assim seja.